Com a Gente, palavra o deputado Emanuel Pinheiro Neto. só para certificar, eu tenho os 3 minutos da inscrição e mais 4 do tempo de liderança do MDB, Sim. que será dividido com o companheiro do PSB, então seriam 7 minutos Ok. dentro do bloco. Então, obrigado, senhor presidente, senhor presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Aqui, separando totalmente a pessoa física da sua função enquanto presidente do Banco Central, não cabe aqui a mim entrar na sua qualificação, na sua formação, no seu caráter. Em detrimento disso, quero falar aqui sobre a sua gestão e a sua administração. Pedi só que somasse o tempo, presidente. Só porque somasse o tempo no cronômetro? Em relação à sua gestão frente ao Banco Central, que na minha visão é extremamente desinformativa e com resquícios muito fortes de politização. Pode ser que seja por equívocos, não seja às vezes mal intenção, mas é a minha visão e quero aqui manifestá-la, até para que o senhor possa ter a oportunidade de esclarecer essas situações. Um dos pontos principais que tem sido colocados, deputado Lindbergh e deputado Boulos, em relação à questão dos juros no Brasil, é que o problema fiscal estaria influenciando totalmente, seria o ponto principal que estaria influenciando a alta dos juros no Brasil. O que é uma inverdade, até porque não é só a questão fiscal que impacta, entra também câmbio, entra cenário internacional, preço dos combustíveis e tudo que contamina essa relação. Acontece que a situação contrária que tem sido verídica, o que tem prejudicado e deteriorado a situação fiscal é a alta dos juros, é a alta de 13,75 que nós mantivemos por muito tempo e que tem impactado as contas públicas a partir principalmente da LFT, letras financeiras aí do Tesouro, das operações compromissadas que são aí indexadas e atreladas à taxa Selic. Dou aqui exemplos, para que a gente entenda. A gente fazer aqui um acumulado do resultado primário dos juros nominais do governo central sobre o estoque da dívida, a gente pegar aqui a partir de março de 2020, a gente encontra um déficit primário naquele momento de 1,5% do PIB e juro nominal de pouco mais de 4%. Veja, em dezembro de 2020, o déficit primário sobe para 10% em função da pandemia e o juro nominal cai para 3,5%. Já isso isso em dezembro. Já em junho, o juro nominal cai novamente para 2,93%. Com a volta do ciclo de alta da Selic, nós temos em março de 2021, juros de 13, ali quase 2022, 13,75% ao ano, superávit de 0,56% e juros nominais de 5,12% sobre a dívida pública, o que implica um custo fiscal altíssimo. Se nós mantivéssemos a taxa de juros, Selic, a 13,75% até o final do ano, seria um custo não de R$100, de R$100 mil, mas de 120 bilhões de reais ao orçamento do governo central. Isso, se a gente fosse avaliar e fazer uma ilustração, se pegássemos a Sadia, por exemplo, uma empresa valorosa dentro do setor de produção de alimentos do Brasil, daria para comprar 15 Sadias com esse valor. Daria para a gente fazer 80 Mané Garrincha, estádio aqui de Brasília, daria para fazer 3 em cada capital. E daria para a gente custear todo o orçamento da educação brasileira oriundo do governo federal, deputado Lindbergh. Então eu pergunto, senhor presidente, o Banco Central hoje é escravo do mercado financeiro? Há alguma dependência em manter rendimentos excessivos com títulos da dívida pública que estão atrelados à Selic ou a outros mecanismos que possam prejudicar o impacto fiscal da economia brasileira? Segundo ponto, em relação à transparência aqui e aos símbolos que o presidente do Banco Central envia para a sociedade. Uma fala de Vossa Excelência ou do presidente Lula impacta a economia diretamente pela natureza do ofício de Vossas Excelências. E o senhor foi votar com uma camisa da seleção brasileira. E não tem nenhum problema se o senhor não estivesse ocupando o cargo do Banco Central. Não teria problema nenhum. É legítimo, o senhor pode manifestar sua posição. Mas a partir do momento em que o senhor vota com um símbolo da seleção brasileira, que significa naquele momento um candidato que indicou o senhor para o Banco Central, isso não se torna suspeito? E também a participação em grupos de WhatsApp com ministros do ex-governo não se torna suspeito? E o que o senhor tem feito para corrigir, para que atitudes dessa natureza não contaminem a política monetária elaborada pelo governo federal? Um outro ponto, senhor presidente, aqui na sua explanação, que foi muito bem feita, reconheço, aqui o senhor manifestou inúmeras manchetes em um dos slides mostrando o Brasil decolando. Até porque o problema, a gente sabe muito bem, não é o déficit em si só.
é a trajetória do déficit, a trajetória das contas públicas. Até porque o governo passado teve um estouro do teto em 795 bilhões de reais e só produziu superávit no último ano porque parcelou precatórios. Ou seja, não é sustentável. Seria a mesma coisa que você vender a geladeira de casa para pagar as contas do mês e no mês seguinte, como é que fica? Então eu queria perguntar a Vossa Excelência, a partir dos slides que foram mostrados, Vossa Excelência reconhece que a trajetória da economia tem sido muito melhor, tem crescido com queda do câmbio, subida da Bolsa de Valores, queda da inflação, uma atuação em conjunto com o Banco Central, e além disso também a previsão do PIB, que está em quase 3%. O senhor reconhece esse crescimento, essa melhora e a atuação correta do ministro Fernando Haddad, da ministra Simone Tebet e do presidente Lula, na parceria e na boa relação com Vossa Excelência a partir do Conselho Monetário Nacional. E, por fim, questionar e dizer o seguinte: em relação ao consumo no Brasil, o período que o Brasil mais cresceu desde a redemocratização foi 7,5% durante a gestão do presidente Lula, salvo engano, em 2010, após vir de uma queda de 0,9% em virtude da recessão da crise de 2008. Nós tivemos, naquele momento, 3 pilares que influenciaram isso e fortaleceram o consumo, que foi o acesso ao crédito, que depende da taxa Selic mais baixa. Tivemos a distribuição de renda e o investimento público que dinamizou e acelerou a economia e possibilitou a renda para que as pessoas pudessem consumir e a economia fornecesse demanda para que a oferta pudesse acompanhá-la. Então, a partir desses raciocínios, faço essas questões a Vossa Excelência e pergunto a Vossa Excelência se o governo está no caminho certo, dentro dos parâmetros do Banco Central, que eu discordo plenamente, mas são o do presidente que tem o mandato para tal. O governo federal, o presidente Lula, hoje o ministro Fernando Haddad, conduz o Brasil da forma correta, de uma forma que a gente possa conseguir estabilizar a inflação, estabilizar câmbio e, por fim, o senhor tem dialogado com o ministro da Fazenda outras possibilidades, como, por exemplo, estoques reguladores para conter a inflação dos alimentos, entre outras ações, para que a gente possa combater a inflação não somente via taxa de juros, mas via outros instrumentos do governo. No mais, eu agradeço a paciência de Vossa Excelência, a sua presença aqui e o convite do deputado Lidberg. Obrigado. Obrigado, deputado. Presidente, Com a palavra, o deputado Pedro Paulo. Questão de ordem. Microfone ligado. Eu queria só manifestar aqui, presidente, cumprimentando os colegas parlamentares, presidente